então, a gente vê aqui que a cava é grande, não varia muito. A gente vê, inclusive, um pouco de contraste espontâneo aqui, tanto na cava quanto aqui na cavidade. Então, a gente vê que além disso, o fluxo do sangue está bem lento. Também fala a favor de uma causa obstrutiva. Então, a redução desse enchimento do átrio direito vai reduzir o volume cardíaco diastólico. O coração vai sofrer uma pseudohipertrofia, vai tentar aumentar a contratilidade e a fração de ejeção pelo mecanismo de Frank-Starling. Mas no tamponamento severo, que vai comprimir todas as câmaras, então não vai conseguir e o paciente vai acabar indo a choque, vai acabar batendo seco mesmo, sem conseguir expulsar o sangue, reduzir as pressões. E isso, se a gente deixar assim, é fatal. O paciente evolui com bradicardia, com assistolia e morre, porque não tem um débito suficiente nem para perfundias coronárias, nem para circulação sistêmica. Então, esse last drop seria um estímulo vagal final. O paciente faz bradicardia, hipotensão e sofre parada cardíaca. Então, o derrame, ele é leve, moderado ou severo, o tamponamento, desculpa. Isso vai depender, a gente tem várias maneiras de ver. Então, a gente pode ver, a primeira coisa que a gente consegue ver é a alteração nas velocidades de fluxo transvalvulares. Isso é muito sensível, que seria o equivalente ao pulso paradoxal. A gente vai ver alterações entre a inspiração e expiração, olhando o fluxo na mitral e na tricúspide. A gente vai ver a hipotensão, que é um achado mais tardio. E dependendo da severidade, a gente vai ver taquicardia sinusal, taquipneia, um pulso venoso aumentado sem com componente Y, que na verdade o coração vai se encher todo na sístole, basicamente, não vai ter aquele componente da diástole, e o pulso paradoxal. A gente pode ver também a velocidade de fluxo na veia hepática, que vai mostrar esse comprometimento do gradiente veno-atrial, e mais tardiamente a gente vai ver uma queda no volume sistólico no débito cardíaco. Esse aqui foi o que eu falei quando a PVC está baixa. Então, a gente pode ter tamponamento num paciente em sistema de baixa pressão, um paciente hipovolêmico ou que já tivesse em choque antes, choque hemorrágico. Então, esses pacientes, eles não vão inicialmente se demonstrar com PVC baixa, eles vão evoluir mais rápido para choque, porque já estavam hipovolêmicos, então esse mecanismo de coração bater vazio vai ser mais rápido. A gente vai ter um aumento dessa pressão intrapericárdica sem o aumento da pressão venosa sistêmica. Isso também pode acontecer em diabéticos, porque ele não tem esses mecanismos de autorregulação muito bem, não acontece muito bem. E aí, nesses pacientes com a PVC baixa, aí nesses pacientes beneficiam de receber volume ou receber sangue, porque isso vai melhorar o enchimento e transitoriamente vai melhorar o débito. Mas se a gente não corrigir o tamponamento, eles vão chegar numa fase tardia com PVC alta que isso não vai mais ajudar. E nos pacientes com PVC alta, isso não faz diferença. A gente dá volume ou dá sangue, não vai melhorar o débito. Tá? Então, o que a gente tem de mecanismo compensatório? Aumentar o tônus adrenérgico para manter o enchimento, o débito cardíaco e a pressão. Então, esse tônus adrenérgico vai aumentar a frequência cardíaca, a contratilidade e o volume sistólico. A gente vai ter vaso e venoconstrição também para tentar aumentar a pressão e a PVC. E reter sal e água também para tentar aumentar a pressão venosa. Então, isso aqui é a apresentação clínica, agitação, dispneia, taquicardia sinusal, taquipneia, pulso paradoxal, bolhas hipofonéticas, B4, pulso venoso. Então, tudo isso são as coisas clínicas que a gente pode ver. O pulso paradoxal, então, na inspiração a gente tem uma queda da pressão intratorácica e uma queda da pressão aórtica. Então, assim, o lado direito do coração, ele se enche mais. Então, esse lado vai ter pressões um pouco maiores. E do lado esquerdo fica mais vazio, porque a pressão, o sangue fica represado na circulação pulmonar. Então, a diferença da pressão de pulso diminui na inspiração, e na expiração, o contrário. Nos pacientes com tamponamento, esse mecanismo fica pior, porque tem uma pressão positiva, então essa pressão maior no lado direito, na inspiração, ela fica ainda maior, porque como ela não consegue, a parede livre do átrio e do ventrículo fica comprimida, ele comprime o septo e comprime o lado esquerdo, então o lado esquerdo fica mais comprimido ainda. Por isso seria a explicação do pulso paradoxal.
seria uma queda maior do que 10 milímetros de mercúrio da pressão sistólica entre a inspiração e a expiração. E aí a gente calcula essa porcentagem também do pulso paradoxal. A gente dá para calcular no eco pelo fluxo transválvula mitral, transtricúspide, tá? Então é isso aqui, basicamente. A gente tem a inspiração, que é essa curva amarela para baixo, e quando ela acontece, a pressão intratorácica diminui, e a gente tem a diminuição da pressão de pulso, né? E aí a gente compara com a expiração, tem essa variação. Então, tem essas teorias que eu expliquei. Tem pacientes que a gente não vai ver esse pulso paradoxal, especialmente os que estão com choque ou que tem aumento das pressões do VE, ou que tem infarto de VD, alguma coisa, que não vai conseguir ver essa diferença de enchimento, né? O VD vai estar sempre dilatado, por exemplo, isso sempre vai acontecer. Então, a gente vai perder o parâmetro. Então, o colapso, a gente olha pelo formato das câmaras, ele vai acontecer pela pressão transmural, a pressão da câmara menos a pressão intratorácica, então a gente vai ter uma pressão nova, que é a pressão intrapericárdica, pressionando essa câmara. Primeiro acontece no átrio direito, depois no ventrículo direito, depois no átrio esquerdo, e é muito raro acontecer no ventrículo esquerdo. Quanto mais tempo o colapso, mais grave o tamponamento, isso inclusive quando a gente está medindo com eco. Se é uma coisa transitória, a gente tolera, às vezes a gente nem considera tamponamento, mas se durar, por exemplo, toda a sístole, quanto maior porcentagem da sístole isso durar, pior é o grau de tamponamento. A presença, então, e a ausência não define a gravidade, mas o tempo que isso perdura. A redução no gradiente veno-atrial reduz o enchimento, reduz o débito e também define o grau de severidade. E, como eu já tinha falado, se o paciente já tivesse hipovolêmico, a gente vai ver isso mais precoce. E nos pacientes que já têm a pressão aumentada do lado direito, a gente vai perder esse parâmetro, vai ser mais difícil de dizer se está tamponado ou não. Então, o papel da eco é o exame que a gente tem para documentar o derrame, a presença, o tamanho, a distribuição, porque às vezes tem esse derrame, esse tamponamento regional. Avalia se tem loculação, se tem massa, se tem hematoma, porque seriam situações que idealmente a gente não vai tentar drenar só se o paciente estiver muito instável, a gente vai tentar fazer uma janela e avalia esse impacto hemodinâmico. Então, em qualquer janela a gente consegue ver o tamponamento. Aqui a gente tem uma parasternal, aliás, na parasternal curta, na apical, na subcostal. Aqui a gente tem uma subxifoide e ali aquele PE ali a gente vê o derrame pericárdico. E ali tem uma setinha mostrando que está começando a comprimir o átrio direito. Então a gente vai ver no átrio direito que o contorno vai ficar mais achatado mesmo. A gente vai ter uma inversão abrupta e dinâmica depois da contração atrial, e aí vai normalizando na sístole, como eu tinha falado, quanto mais perdurar, mais grave é. Esse seria o sinal mais sensível, um dos mais sensíveis, junto com os da válvula, a variação na válvula. A duração é mais específico e é mais proeminente na expiração. Então aqui a gente tem um exemplo. Então aqui a gente vê que o átrio, ele tá, em vez dele expandir, ele está sendo empurrado para dentro, né? E aqui uma outra visão que mostra a mesma coisa. Está sendo comprimido aqui. O VD, então, a gente vai ver a via de saída do VD ou a parede livre, tanto no parasternal como no apical e no subcostal. Aqui a gente está num parasternal longo e a gente vê que o VD ali, que é o RV, está sendo comprimido ali no lugar da setinha por um líquido. Tá? Aqui um não, aqui acho que é um parasternal. Também a mesma coisa, que o VD está sendo comprimido. Tem um pouquinho de líquido aqui e o VD está sendo comprimido ali em cima. E aqui no parasternal curto, mesma coisa. A gente vê que o VD está indo para baixo e indo contra o VE. Então, é aquela coisa que eu falei, ele comprime as cavidades esquerdas, isso que gera o pulso paradoxal no sinal clínico. E aqui, mesma coisa, ó. No 4 câmaras, o VD está sendo comprimido.
Aqui de novo, o VD no parasternal curto está sendo bem comprimido, até o VE está um pouquinho comprimido nesse. Então, e a gente pode ver também com o modo M no parasternal longo, vendo o VD ao longo do tempo, a gente vai ver que ele está sendo mais, a curva dele está mais achatada do que deveria, comparando ali com um VE. Então, essa inversão surge na diástole, que é um período inicial, né? A sensibilidade e especificidade é bem alta, e isso representa uma queda no débito cardíaco, mas não necessariamente com instabilidade hemodinâmica. E nos pacientes com um aumento da pressão no VD, com hipertensão pulmonar, com insuficiência tricúspide prévia, infarto de VD, a gente não vai saber o que é o que, né? Vai ser difícil de dizer. Porque o VD em si tem uma pressão muito alta, então pode ser que as pressões do derrame estejam com uma pressão alta, mas não tenha vencido a pressão do VD. A inversão do lado esquerdo, então, seria uma pressão mais aumentada, ou então uma distribuição do pericárdio mais próxima do lado esquerdo, porque na verdade o lado esquerdo, pela distribuição, é o que mais raramente é acometido. Então aqui a gente está vendo uma compressão do átrio esquerdo, que é raro da gente ver. Aqui. Então aqui, ó, o derrame ele está abaulando aqui o átrio esquerdo. É difícil da gente ver, a gente viu nos outros que isso não acontecia. E do ventrículo esquerdo é muito raro mesmo, geralmente acontece com derrame loculado ou com uma massa ou hematoma. É bem difícil da gente ver acontecer. Ó, aqui nesse caso é um derrame bem volumoso, e aí o VE quase não consegue bater, na verdade. Né? O coração está todo pequenininho, sem líquido dentro, sem sangue, quase sem bater. E o pulso paradoxal, então, a gente pode ver com o modo M as dimensões ventriculares, que foi aquela que eu mostrei do ventrículo direito e esquerdo, comparando os dois na parasternal longa. A gente pode ver a variação de fluxo na mitral, ou na tricúspide, ou na aórtica e na pulmonar. Na mitral e na tricúspide é mais fácil. A gente sempre vai ver as alterações primeiro no lado direito. A gente vê uma queda do pico máximo na mitral de 30%, uma variação maior de 30%, e na tricúspide maior do que 60%, para a gente considerar tamponamento. No Doppler contínuo é mais fácil da gente ver. E a gente também pode ver uma alteração no tempo de relaxamento na mitral ou na tricúspide com a variação da respiração. Também dá para ver mais tardiamente redução no VTI, mas esse pulso paradoxal é menos sensível, mas quando a gente acha ele é bem específico. Então aqui a gente tem para mostrar ali. A esquerda é a mitral, a direita é a tricúspide, dá para ver que a variação do pico é bem maior na tricúspide. Então a gente usa esse ponto de corte ali entre a maior e a menor para ver se fecha os critérios. Se fechar, a gente tem um pulso, seria o equivalente ecográfico do pulso paradoxal. E o